Pedindo a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta sessão da Igreja Tribunal Regional Eleitoral, cumprimentando a todos e consultando os ilustres pares do outro representante do Ministério Público a respeito da leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior. Se dispensam a leitura ou se exigem que seja feita, o silêncio de Vossas Excelências importará na aprovação do documento. Está aprovada a ata. Não existindo qualquer pedido de preferência ou de inversão da pauta, anuncio o julgamento do 401, processo 485/2010, prestação de contas, cargo deputado estadual, PSB, eleições de 2010. Requerente Clarito Nunes de Moraes Júnior, candidato. Parecer é pela desaprovação das contas. E o relator é o excelentíssimo senhor doutor Gil Pérez Fernandes da Silva, a quem concedo a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, Egrégia Corte, trata-se de prestação de contas do candidato a cargo deputado estadual, Clarito Nunes de Moraes Júnior, nas eleições de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em relatoria preliminar, às folhas 33 e 34, solicitou diligência tendo em vista as seguintes falhas. Primeiro, não apresentação dos extratos bancários em sua forma definitiva. Segundo, divergência entre a data dos recibos eleitorais declarada pelo candidato e a data constante na prestação de contas do comitê. Terceiro, a ausência de assinatura do doador no recibo número 40.002.453.601. Quarto, desobediência ao artigo 29, parágrafo 2º da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.217/2010, em relação aos recibos eleitorais número 40.002.453.602 e 40.002.453.603. Quinto, realização de despesas com combustível sem o correspondente registro de uso de veículo. Sexto, os extratos bancários não contemplam todo o período da campanha eleitoral. Intimado para se manifestar, o candidato solicitou dilação de prazo, no que teve seu pedido deferido, tendo então apresentado justificativas às folhas 50/77, quais sejam: primeiro, em relação à data de distribuição dos recibos eleitorais, o candidato afirma ter declarado a data correta e, para tanto, colacionou aos autos documentos emitidos pela direção estadual do PSB, em que consta a data de distribuição. Segundo, o recibo 40.002.453.601 já se encontrava assinado. 3. Apresentação de notas fiscais referente aos recibos eleitorais número 40.002.453.602 e 40.002.453.603. Quarto, sobre os gastos com combustível, o candidato afirmou ter utilizado veículo próprio, o qual não foi incluído nos dados da Receita Federal de 2009, haja vista ter sido adquirido em setembro de 2010. Quinto, apresentou os extratos bancários em sua forma definitiva e nova mídia gerada pelo SPCE com status de retificadora. Em relatório conclusivo de folha 79/80, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria opinou pela desaprovação das contas do candidato, devido à não declaração do uso de veículo próprio e irregularidade que compromete a confiabilidade das contas. Novamente, o candidato veio aos autos, folhas 87/108, juntando documentos relacionados ao veículo de sua propriedade, bem como nova mídia gerada pelo SPCE. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em novo relatório conclusivo, opinou pela aprovação das contas do candidato em virtude da regularização das falhas apontadas anteriormente. Dado vista a douta Procuradoria Regional Eleitoral, esta opinou pela desaprovação das contas do candidato, tendo em vista que o candidato alegou ter utilizado veículo próprio em sua campanha, o qual foi registrado na prestação de contas somente depois de questionado pela Coordenadoria de Controle. Ademais, o referido veículo foi adquirido em data posterior ao pedido de registro de candidatura, de modo que não poderia ser utilizado em campanha, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 1º da Resolução do TSE, número 23.217/2010.
Intimado para se manifestar sobre o parecer ministerial, o candidato afirmou ter feito o possível para apresentar explicações, quando solicitado, não tendo agido de má-fé ao buscar sanar as falhas apontadas, vez que apresentou toda a documentação necessária e assim regularizou a prestação de contas. É o relatório. Forçador da Procuradoria. Confirmo o parecer, senhor presidente. Está confirmado o parecer escrito. Voto. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em relatório conclusivo, folha 111, opinou pela aprovação das contas, vez que julgou justificadas as falhas detectadas, quais sejam divergência entre a data dos recibos eleitorais declarada pelo candidato e a data constante na prestação de contas do Comitê Financeiro e a não declaração de uso do veículo próprio em campanha. Por sua vez, a ilustre Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, tendo em vista que a impropriedade acerca da ausência de declaração de utilização do veículo próprio em campanha, além de violação ao parágrafo 2º do artigo 1º da Resolução do TSE, número 23.217/2010, face ao uso indevido do veículo, posto que foi adquirido em data posterior ao pedido de registro de candidatura, comprometem a confiabilidade das contas. Ainda foi constatado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral que o candidato declarou ter gasto com combustível gasolina, enquanto que o combustível do veículo do candidato é óleo diesel, conforme se verifica no documento do veículo de folhas 93. Em relação a essa incongruência, o candidato nada disse. Da análise dos autos, verifica que o candidato adquiriu o veículo em tela no dia 2/9/2010, ou seja, após a data de pedido de registro de candidatura, de modo a violar, de fato, norma eleitoral. Se não, vejamos a resolução do TSE 23.217/2010. Em seu artigo 1º, diz o seguinte: sob pena de desaprovação das contas, a arrecadação de recursos e a realização de gastos por candidatos, inclusive dos seus vices e dos seus suplentes, comitês financeiros e partidos políticos, ainda que estimáveis em dinheiro, só poderão ocorrer após a observância dos seguintes requisitos. Parágrafo 2º. São considerados bens estimáveis em dinheiro, fornecido pelo próprio candidato apenas aqueles integrantes do seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da candidatura. Ademais, o candidato, além de fazer uso indevido do veículo em sua campanha, após a notificação da Controladoria de Controle Interno e Auditoria sobre a ausência de registro do uso do automóvel, tratou de apresentar os documentos necessários para a sua regularização, como, por exemplo, o recibo eleitoral, muito embora isso não fosse possível, já que a data limite para emissão de recibos eleitorais era 2/11/2010. Desta feita, resta clara a violação ao que dispõe a resolução do TSE de número 23.217/2010, artigo 29. Prestação de contas deverá ser instruída com os seguintes documentos, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. Parágrafo 1º. O demonstrativo dos recursos arrecadados conterá todas as doações recebidas, devidamente identificadas, inclusive os recursos próprios e estimáveis em dinheiro. Por fim, observo que as justificativas apresentadas pelo candidato, folhas 50/77, indicam que o produto adquirido foi gasolina, combustível incompatível com o utilizado pelo veículo de propriedade do candidato, que é óleo diesel, conforme consta no documento apresentado na CRV. Diante disso, tenho que as irregularidades não foram corrigidas ou esclarecidas a contento, e que as mesmas são graves e impedem a Justiça Eleitoral de exercer o papel de fiscalizar as contas de campanha, vez que as informações são incongruentes. Quanto a esse ponto, assim é o entendimento jurisprudencial. Aí cito uma jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na qual recurso civil, contas desaprovadas, a ausência de emissão de recibos eleitorais em relação às doações, a ausência de suficientes esclarecimentos sobre gastos com veículos ou outras despesas com a campanha eleitoral, regularidade substancial com contas atingida, recurso não provido.
Destarte, face à constatação de irregularidades graves, bem como em virtude da ausência de confiabilidade da presente prestação de contas, voto pela desaprovação das contas do candidato Clarito Nunes de Moraes Júnior, referente às eleições de 2010, em consonância com o parecer ministerial. É como voto. Dr. João de Gataz Dias, como vota? Senhor presidente, sendo flagrante a violação ao artigo 1º especial da resolução do TSE 23.217 de 2010, eu não tenho dúvida em acompanhar o relator. É como voto. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Senhor presidente, com relação a essa irregularidade no que se refere à substituição de combustível, gasolina por óleo diesel, eu entendo que isso aqui foi uma irregularidade apenas formal, erro de formatação, e eu estou superando. Mas essa do artigo 1º realmente da resolução foi feita, deveria ter sido feita anteriormente ao pedido de registro de candidatura, então apenas com essa alegação eu vou acompanhar o voto do relator. Dr. Pedro Francisco da Silva. Acompanhe só o relator. Dr. André Luiz de Andrade Posetti. De acordo na íntegra com o relator, presidente. Desembargador José Ferreira Leite. Conclusão do julgamento, o Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato referente às eleições de 2010, no termo do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Dr. Gil Pérez Fernando da Silva continua relatando agora o processo 972.684/2008, recurso eleitoral em prestação de contas do Comitê Financeiro Único, PMDB de Nova Mutum, Mato Grosso, aprovação, eleições de 2008, recorrente Ministério Público Estadual, recorrido Comitê Financeiro Único do PMDB de Nova Mutum, Mato Grosso, parecer é pelo provimento do recurso, a palavra está com o doutor relator. Egrégia Corte. Relatório. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão proferida pelo juiz da 7ª Zona Eleitoral, que aprovou as contas de campanha referente ao pleito de 2008 do Comitê Financeiro do PMDB de Nova Mutum. O processo originário tratou de prestação de contas do Comitê Financeiro Único do PMDB referente às eleições de 2008, que após apresentar os documentos relativos às eleições, teve suas contas aprovadas. E resignado, o Ministério Público apresentou suas razões, pugnando pela desaprovação das contas, por entender que a prestação de contas está eivada de irregularidades, principalmente no que tange à contradição de valores supostamente doados à campanha. Embora intimado da apresentação do recurso, o recorrente deixou transcorrer in habeas o prazo para apresentar suas contras-razões. A ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, em judicioso parecer, manifesta-se pelo provimento do recurso com a reforma da decisão que aprovou as contas de campanha do Comitê Financeiro Único do PMDB de Nova Mutum. É o relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Confirmo o parecer, senhor presidente. Está mantido o parecer escrito, palavra retorna ao doutor relator. Voto. Trata de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, face à sentença proferida pelo juiz da 7ª Zona Eleitoral, que decidiu pela aprovação das contas de campanha referente ao pleito de 2008 do Comitê Financeiro Único do PMDB de Nova Mutum, Mato Grosso. A seguir, passo a analisar as irregularidades constatadas na presente prestação de contas. Primeiro, doações estimáveis. O Comitê Financeiro não indicou nenhum valor referente às doações para outros candidatos ou partidos, folhas 9. Em contrapartida, juntou o demonstrativo de doações efetuadas a candidatos ou comitês financeiros, folha 56/61. Apresentou termos de doação estimáveis em dinheiro destinados a candidatos, relacionando materiais como publicidade de materiais impressos e combustíveis. Esses materiais foram recebidos por meio de doações, sendo posteriormente repassado aos candidatos, partidos, tendo sido declarados pelos mesmos em outras oportunidades. Ocorre que não é possível garantir a transparência das informações apresentadas, vez que tais termos de doação foram produzidos pelo próprio comitê, ao passo que os recibos eleitorais se encontram
sem o preenchimento do campo de descrição resumida dos bens e serviços recebidos em doação. No caso, a Justiça Eleitoral não tem como aferir a real movimentação da prestação de contas, tendo em vista a contradição das informações, motivo pelo qual entendo que a prestação de contas deve ser desaprovada. Incompatibilidade de valores. Observo, conforme apontado pelo Ministério Público Eleitoral, folhas 311 e 315, e reiterado as folhas 325/330, que no demonstrativo de receitas e despesas, acostado, folhas 9, os valores entre receita e despesa se equivalem, muito embora, na descrição de despesas diversas a especificar, folhas 37, conste o valor de R$ 73,98 como sobra de campanha para crédito do partido. Evidente incompatibilidade de valores restantes, apesar de ínfimo, vem indicar falha na demonstração dos recebimentos ou gastos realizados pelo Comitê Financeiro, o que coloca em dúvida a veracidade das contas prestadas em sua totalidade. Esse ponto também indica a contradição das informações prestadas na prestação de contas, o que, ao meu entender, conduz à desaprovação das contas. Terceiro, desproporcionalidade de despesas. Conforme apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, verifiquei recibo de pagamento no valor de R$ 3.000 referente à locação de um veículo, placa ACC 3619, para utilização no comício realizado no dia 2/10/2008. Contudo, foram registrados gastos com combustível no valor de R$ 28.316,81, sem que houvesse indicação do uso de outros automóveis. Logo, depreende-se que os valores gastos com combustíveis são manifestamente desproporcionais, haja vista a inviabilidade de consumo da quantidade de combustível por um único veículo. Quanto a esse ponto, também entendo que a irregularidade conduz à desaprovação das contas. Quarto, dos recibos rasurados. Deparei-me ainda com diversos recibos eleitorais rasurados, tanto nas identificações do nome do responsável pela emissão do recibo e da data, como do valor, cujas informações são imprescindíveis. Dessa forma, não há como assegurar a lisura das contas prestadas em razão de não haver garantias sobre os dados trazidos em tais recibos. Neste mesmo entendimento, segue jurisprudência, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, cuja ementa diz o seguinte: prestação de contas de candidato, exercício 2008, inobservância dos requisitos legais, artigo 1º e 31 da Resolução do TSE, número 22.715/2008, recibos eleitorais rasurados, vício insanável. O artigo 1º da Resolução do TSE 22.715/2008 estabelece que os recibos eleitorais são documentos oficiais que viabilizam e tornam legítima a arrecadação de recursos para a campanha, de forma que o seu preenchimento de forma rasurada compromete a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, desatendidas as disposições legais e contábeis que regem a matéria, nos termos da Lei Federal 9.096/95 e Resolução do TSE, número 21.841/2004, desaprova-se a prestação de contas do candidato. Assim, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço e dou provimento ao recurso, reformando a sentença de piso e, por consequência, desaprovo as contas do Comitê Financeiro Único do PMDB de Nova Mutum, Mato Grosso. É como voto. Como voto, doutor Jones Gataz Dias. Estou de acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Acompanho integralmente o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanhe, senhor relator. Doutor André Luiz de Andrade Posetti. Acordo com o relator, excelência. Desembargador José Ferreira Leite. Voto em cumprimento ao relator. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, reformando a sentença de piso. Por consequência, desaprovou as contas do Comitê Financeiro Único do PMDB do município de Nova Mutum, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. É a conclusão.
Também da relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Gil Pérez Fernandes da Silva, no processo 68.257/2011, veiculação de propaganda partidária via inserções em rádio e televisão, primeiro semestre de 2012, PSB, Partido Socialista Brasileiro. Requerente Valtenir Luiz Pereira, presidente do Diretório Regional do PSB-MT. Parecer é pelo deferimento do pedido, com a palavra do doutor relator. Relatório. Egrégia Corte. Trata de pedido formulado pelo presidente do Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Mato Grosso, folhas 2, em que requer o tempo regulamentar de veiculação de propaganda partidária para o primeiro semestre do ano de 2012. O requerimento está acompanhado de relação de emissoras para veiculação e plano de mídia, as folhas 3, e relação das emissoras de rádio e televisão, as folhas 5/58. A seção de análise técnica processual da Coordenadoria de Registro e Informações Processuais deste regional manifesta-se às folhas 60, aduzindo a necessidade da remessa dos autos à Secretaria de Tecnologia da Informação para que seja informado sobre o número de vereadores eleitos pelo partido neste Estado, nas eleições de 2008, e o número de deputados estaduais eleitos pelo partido nas eleições de 2010, ambos com o total de percentagem de votos válidos. Desta forma, as folhas 62, a Secretaria de Tecnologia da Informação informa os dados solicitados pela Seção de Análise Técnico-Processual da Coordenadoria de Registros e Informações Processuais. Após as informações prestadas pela Secretaria de Tecnologia e Informação, a Seção de Análise Técnico-Processual solicitou ao requerente ainda a adequação ao plano de mídia de veiculação de inserções 2012, o que foi feito às folhas 74. Em posterior manifestação, salienta que é preciso comprovar o cumprimento dos requisitos das alíneas A e B do inciso 1 do artigo 57 da Lei nº 9.096/95. Para isso, o partido apresentou certidão da mesa da Câmara dos Deputados, folhas 4, a fim de atender o primeiro requisito, e a Secretaria de Tecnologia e Informação, com um total de informou que o PSB elegeu neste Estado 51 vereadores nas eleições de 2008, com um total de 3,5751% dos votos válidos, e um deputado estadual nas eleições de 2010, com um total de 3,7484% dos votos válidos no Estado, para satisfazer o segundo requisito. Desse modo, opinou por não haver óbice ao deferimento do pedido. Adouta a Procuradoria Regional, em parecer de folhas 33, opina pelo deferimento do pedido, ao argumento de que o partido requerente efetivamente cumpriu os requisitos exigidos para a fruição do horário gratuito. É o relatório. Gostador da Procuradoria. Confirmo o parecer. Mantido o parecer escrito. Voto. As instruções e critérios para o acesso ao rádio e à televisão pelos partidos políticos, direito este assegurado pela Lei 9.906/1995, estão contidos na resolução do TSE número 20.034/1997, mais precisamente em seu artigo 4º, que possui redação dada pela resolução do TSE número 22.503/2006. Tal dispositivo assevera o seguinte: artigo 4º. Os tribunais regionais eleitorais, apreciando o requerimento subscrito por representante legal dos órgãos partidários regionais, autorizarão, nas respectivas circunscrições, primeiro, a utilização do tempo de 20 minutos por semestre para inserções de 30 segundos ou 1 minuto cada ao partido que tenha funcionamento parlamentar nos termos do artigo 57, inciso 1, nos estados onde, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras dos Vereadores, elegeram representante para a respectiva casa e obtiveram um total de 1% dos votos apurado na circunscrição, não computados os brancos e os nulos. Grifei a parte funcionamento parlamentar nos termos do artigo 57, inciso 1. Contudo, apenas como lembrança, as exigências de eleição de representantes para as Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores
de obtenção de 1% dos votos apurados na circunscrição, artigo 57, inciso 1b, Lei dos Partidos Políticos, foram declaradas inconstitucionais pelo Colégio Tribunal Superior Eleitoral no recurso especial número 21.334. Assim, para gozo do direito previsto no inciso 3º, a linha B do artigo 57 da Lei 9.906/95, propaganda partidária nos estados, basta que o partido requerente comprove funcionamento parlamentar na Câmara na Câmara dos Deputados. E o conceito de funcionamento parlamentar nos é dado pela linha A do inciso 1 do artigo 57, eleição em 2 pleitos consecutivos de representantes em no mínimo 5 estados. No caso do Partido Socialista Brasileiro, ora requerente, a certidão de folhas 4 emitida pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados em Brasília, Distrito Federal, demonstra que o PSB possui funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados e elegeu, em 2010, para a 54ª legislatura, 2011/2014, um total de 34 deputados federais em 16 estados distintos, sendo que, no dia 7/2/2011, encontravam-se em atividade 31 deputados federais em 15 estados distintos. Por todo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, defiro o pedido formulado pelo Partido Socialista Brasileiro para as inserções da propaganda partidária no primeiro semestre de 2012. É como voto. Consulta a Corte se há algum voto dissidente, ou se estão todos de acordo. Estão todos de acordo, fica deferido o pedido, sendo do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial. Conclusão: o Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido formulado pelo Partido Socialista Brasileiro para as inserções da propaganda partidária no primeiro semestre de 2012, sendo do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Matéria administrativa, ilustres pares, em dois processos, primeiro 234, 404 na pauta, 234/2009, pedido de requisição pelo prazo de 1 ano da senhora Francisca Gonçalves de Lima, servidora do Fórum da Comarca de Cuiabá, para prestar serviços na 54ª Zona Eleitoral, Cuiabá, Mato Grosso, requerente o juízo daquela zona. E o segundo é o 405, o processo 251/2009, também pedido de requisição da senhora Rosângela Fátima de Almeida Prado Marieto, para prestar serviços junto à 51ª Zona Eleitoral, Cuiabá, requerente o juízo daquela zona. O procedimento foi regularmente instruído e não há, trata-se de segunda prorrogação de requisição, não há nenhum impedimento legal. Nós estamos ao final votando pelo deferimento da prorrogação, deferindo o pedido para que seja prorrogado a requisição das servidoras para continuar prestando seu serviço junto àquelas zonas eleitorais pelo prazo de mais 1 ano. É assim que encaminhamos nosso voto e consultamos a Corte se há algum voto dissidente ou se estão todos de acordo. Estando todos de acordo, ficam deferidos ambos os pedidos. Deferidos os pedidos. Não havendo mais processos a serem julgados nesta sessão, declaro encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos, desejando um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado, boa tarde.